Olá, meus amados irmãos, é a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos estar de volta nesse domingo, onde estaremos aqui louvando a Deus. Nós queremos aqui nessa noite dizer a você que é um prazer enorme estarmos na presença do nosso Pai. Então aproveitemos bastante nessa noite, vamos adorar ao Senhor, vamos cultuar ao Senhor, dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, tá bom? Então nesse momento vamos orar agradecendo a Deus, vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, queremos aqui nessa noite, ó Deus, dizer ao Senhor que Tu és a razão do nosso viver. Abençoa os nossos irmãos em Cristo, que estão aí do outro lado nos assistindo, derrama sobre eles a Tua graça, fala o coração desses amados, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesse momento vamos fazer a nossa leitura bíblica, Aqui no Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Como é bom saber que o nosso Deus, Ele nos abençoa de geração em geração. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus. Então vamos orar e depois iremos celebrar ao Senhor com muita alegria, com muito júbilo, com muito cântico ao Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, Te agradecemos pela Tua palavra que foi lida nessa noite, a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, a Tua palavra que é mais cortante do que a espada de dois gumes, a Tua palavra que nos leva a uma consciência, ó Deus, de que precisamos do Senhor na nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo, continua nos abençoando, ó Deus, esse culto que é oferecido a Ti nesta noite. Tudo isso nós oramos no nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E agora vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, pois Teu amor não falha. Não, não. Não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o Teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, pois Teu amor não falha. Não, 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 não.
se alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La 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 la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La la la. La 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 la. Teu E me amou.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste. Pra sempre eu canto. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vou ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele
toda a expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. As mulheres Sure.
Que maravilha, né? Já ouvimos vários louvores, vários cânticos, tivemos o momento da leitura da palavra. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, né? A santa palavra de Deus, que vai ser dirigida pelo pastor Josias Pereira, pastor da Primeira Igreja Evangélica Congregacional ali em Mococa, São Paulo. Pastor Josias Pereira atendeu o nosso convite e vai estar agora transmitindo a palavra de Deus para nós, para mim e para a sua vida. Pastor Josias, fique à vontade, que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Olá, irmãos da Igreja Congregacional, dirigida pelo pastor Marcelo Duarte. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sou o pastor Josias Pereira, pastor da Igreja Congregacional de Mococa e atualmente primeiro secretário da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. O pastor Marcelo me deu a honra, o privilégio de ministrar uma palavra aos irmãos nesse dia, o que muito me honrou por poder, mesmo não conhecendo aí a cidade dos irmãos, mesmo ainda não conhecendo a igreja dos irmãos, poder, através da tecnologia, estar aí levando uma palavra do Senhor para os irmãos. Dito essas palavras introdutórias, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler do 1 ao 23. Lucas 23, do verso 1 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: És tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo nesse homem crime algum. Insistiram, porém, cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu, ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias, em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos Barrabás!
Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Até o verso 24. Que Deus nos abençoe com esse texto lido da sua palavra. Vamos orar? Pai, lida a tua palavra, fala conosco nessa hora, através da tua palavra, que sejamos, ó Deus, orientados, exortados, alimentados por ela nessa ocasião. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração de uma maneira tremenda e poderosa. Assim nós oramos e pela fé já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Lido esse texto, nós queríamos então fazer a primeira conjectura. Será que a morte de Cristo foi uma trama diabólica ou um plano de Deus? Será que a morte de Cristo foi uma tragédia humana ou um propósito divino? Será que foi um crime terrível ou um plano de Deus? Cristo foi simplesmente assassinado ou ele voluntariamente se entregou? Será que Cristo foi uma vítima indefesa nas mãos daqueles iníquos pecadores? Ou ele mesmo marchou para o Calvário como um rei que caminha para a sua coroação? É isso que nós queremos ver nesse texto que nós acabamos de ler. A gente precisa entender aqui dois aspectos pelas quais levaram Jesus à morte. Primeiro, o aspecto dos dirigentes religiosos judaicos. Por que eles, os judeus, queriam a morte de Jesus? Porque os judeus, com inveja do ministério de Jesus, achavam que Jesus desrespeitava a lei e blasfemava contra Deus. Essa era a queixa dos judeus. E os romanos? Os romanos ouviram dizer que ele, Jesus, se autoproclamava rei e assim desafiava a autoridade de César. Por isso, judeus e romanos entraram numa aliança maligna para matar Jesus. No tribunal judaico, qual era a acusação? A acusação era teológica. Blasfêmia. Qual blasfêmia? Ele se diz filho de Deus. E no tribunal romano, qual era a acusação? Política, sedição, um levante do povo, que naquele tempo o povo judeu era escravo de Roma, estava subjugado a Roma. Agora, nós percebemos que tanto no tribunal judaico como no romano, houve, se a gente pode dizer isso, um certo processo legal. Ou seja, a vítima é presa, Jesus foi preso. Foi acusado e examinado.
Aconteceu isso com Jesus, né? Testemunhas foram apresentadas. Não precisa de testemunha? Testemunhas foram apresentadas. E tem sempre o veredito do juiz. Então o juiz, diante de tudo aquilo, deu um veredito. E qual foi o veredito? A sentença de morte para Jesus. Mas será que ele era realmente réu de morte? Será que ele tinha culpa? Será que ele era culpado? Ou ele foi injustamente condenado? Os evangelhos esclarecem algumas coisas em relação a essa situação de Jesus. Vamos ver o que os evangelhos dizem? Primeiro, que a gente pode ler nos evangelhos, Jesus não era culpado das acusações que lhe faziam. Segundo, as testemunhas apresentadas eram falsas. Eram falsas. A sentença de morte foi um erro judicial terrível. Você já viu falar de erros judiciais? Ainda há pouco, uns dias atrás, eu soube de um homem que ficou 38 anos, se eu não me engano, preso por um crime que não cometeu. E só depois de 38 anos foi descoberto o erro no caso daquele homem. Voltando ao caso de Jesus, ele é condenado pelo representante da religião, na época, Caifás. Caifás representava o tribunal judaico. E quem representava o Estado? Pilatos. Né? Pilatos representava a parte do Estado que havia acusado Jesus injustamente. Um outro tópico que eu queria compartilhar com os irmãos é quem levou Jesus à morte? Quem levou Jesus à morte? A Bíblia diz que Pilatos, por covardia, entrega Jesus para ser crucificado. Aí, Lucas 23:2, está claro isso lá. Mas como? Pilatos, a gente percebe isso no texto, estava convicto da inocência de Jesus. E Pilatos vai declarar isso 3 vezes. 3 vezes. Primeira, quando o Sinédrio leva o caso para Pilatos, ele diz assim, não vejo neste homem crime algum. Lucas 23:4. Não vejo nesse homem crime algum. Segunda ocasião, quando Jesus voltou, depois de ter sido examinado por Herodes, Pilatos diz aos sacerdotes e ao povo: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Está lá em Lucas 23, 13 e 15. E quando Pilatos fala isso, qual foi a reação do povo? Crucifica-o, crucifica-o. A terceira vez, Pilatos vai responder, lá no verso 22, Lucas 23, 22. Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. E tem mais um detalhe. Vocês lembram? Está lá em Mateus 27, 19. A convicção de Pilatos é confirmada pela mulher de Pilatos.
porque ela disse que havia sonhado com Jesus, e ela diz para Pilatos: olha, não te envolvas com este justo. Interessante, não é? Pilatos, ele tentou 4 maneiras evasivas para tentar soltar Jesus e pacificar a situação. Ele tem convicção de que Jesus não é culpado. E ele vai fazer 4 tentativas para soltar Jesus. Primeiro, ele transfere a responsabilidade da decisão. Quando ele ouve que Jesus era da Galileia, ele pega e diz: olha, então vou enviá-lo para Herodes. Vou tentar me livrar dessa. Mas Herodes devolve Jesus sem sentença. Herodes também não achou nada. Segunda tentativa, podemos chamar assim de meias medidas. Ele diz para o povo, lá no Lucas 23, verso 16 e verso 22, ele diz isso 2 vezes. Olha, vou castigá-lo e depois vou soltá-lo. Ele fala isso 2 vezes. E a gente percebe então que essa é uma ação covarde de Pilatos. Por quê? Se Jesus era inocente, ele precisava ser imediatamente solto. Por que ele iria açoitá-lo? Por que primeiramente ele ia açoitá-lo para depois soltá-lo? Não justifica. Terceira, Pilatos tenta fazer a coisa certa. Ele quer soltar Jesus. Mas a maneira que ele quer fazê-lo é que não é correta. Motivos errados. Ele queria que a multidão escolhesse soltar Jesus. Ele promete anistiar um prisioneiro, que na ocasião da festa isso acontecia, e no entendimento dele, ele achava que a multidão então ia escolher Jesus. Mas ele deu, como meu velho pai dizia, com os burros d'água. Uma expressão assim, portuguesa. Meu pai era português. Né? O povo preferiu Barrabás a Jesus. Não deu certo a tentativa de Pilatos. E a última tentativa dele, tentou protestar sua inocência. Vocês querem matar? Eu lavo as minhas mãos. Mateus 27, 24. Estou inocente do sangue desse justo. Eu lavo as minhas mãos. Uma pergunta que a gente pode fazer é: por que Pilatos cedeu? Se ele tinha convicção de que ele era inocente, e ele cedeu então Jesus para ser crucificado. Em primeiro lugar, o clamor da multidão. Lucas 23, 23, o clamor da multidão prevaleceu. Segundo, o pedido da multidão. Pilatos decidiu atender-lhes um pedido. Pilatos deu à multidão a escolha por um pedido. Terceiro, a vontade da multidão. Então, ele entrega Jesus à vontade da multidão. E, por fim, há uma pressãozinha, ou pressão zona, da multidão. Porque a multidão diz assim para Pilatos: olha, se soltas a este Jesus, não és amigo de César, porque ele está se dizendo que é rei. E a morte de Cristo, então, nós podemos afirmar, foi um crime terrível, horrível, porque a sentença que Jesus recebeu foi uma sentença injusta. Injusta.
Olhando para a questão do povo judeu, os sacerdotes, a gente percebe claramente que por inveja acusaram Jesus. Foram os próprios judeus que levaram Jesus a Pilatos para ser julgado. Foram os próprios sacerdotes, vejam, religiosos, homens que conheciam as leis de Deus. Eles então acusaram Jesus de reivindicações subversivas. Foram as mesmas autoridades judaicas que acusaram Jesus de ensinos blasfemos. Quais? De que ele era filho de Deus. E ele era. E é. Pedro diz que os judeus traíram, e é verdade, e negaram a Jesus diante de Pilatos. Pedro os acusou de matar o autor da vida. Está lá em Atos 2, de 12 a 15, quando Pedro faz aquele discurso, né? Pilatos, ainda falando um pouco de Pilatos, ele não foi inocente, ele percebeu que os sacerdotes o entregaram Jesus por inveja. E qual era o problema dos sacerdotes? Porque Jesus, no ministério dele aqui, era alguém que ensinava com autoridade. Jesus tinha autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e até para perdoar pecados. O que, aliás, os judeus não aceitavam, os sacerdotes. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus era Deus. A morte de Cristo foi horrenda, terrível, porque as acusações, todas elas, tanto dos romanos como dos judeus, eram falsas. Agora, por que Judas Iscariotes, alguém que andou com Jesus, alguém que viu os milagres de Jesus, por que Judas traiu Jesus? Ganância seria a resposta. Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Foi ele que traiu, dando um beijo em Jesus, para que, através daquele beijo, as autoridades que estavam ali para prender a Jesus pudessem saber quem era Jesus. E aí, os sacerdotes, então, entregam Jesus a Pilatos. Pilatos entrega Jesus aos soldados e os soldados pregam Jesus na cruz. Judas traiu a Jesus por dinheiro. A gente malha tanto Judas, não é verdade? Porque Judas, errei novamente. Judas traiu a Jesus por dinheiro. Mas será que hoje em dia muitas pessoas não estão traindo a Jesus por causa do dinheiro? Não estão colocando o dinheiro em primeiro lugar na sua vida e deixando Jesus em segundo, terceiro ou quarto lugar? Judas, ao fazer isso, ao trair a Jesus, ele se condenou-se a si mesmo. E Judas reconheceu o seu crime. Como é que a gente sabe que ele reconheceu o seu crime? Ele pega aquele dinheiro e devolve o dinheiro. Não, eu não quero mais esse dinheiro é maldito. E depois que ele devolve o dinheiro, a Bíblia diz que ele se suicidou. Ele tirou a própria vida. Judas foi movido pela ganância.
O amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. E sabe, queridos, ainda hoje o dinheiro tem corrompido. Nós temos visto aí, dos noticiários, magistrados têm pervertido a justiça por subornos. Políticos têm usado o poder para corromper, ainda hoje. Alguns negociantes também entram em transações desonestas. E o pior de tudo, alguns que se dizem pastores estão mercadejando o Evangelho. Queridos, a morte de Cristo foi um crime terrível, porque Judas o traiu e entregou aos sacerdotes por ganância. Agora, quem matou Jesus naquela cruz? Nós podemos dizer que nós também matamos Jesus naquela cruz por causa dos nossos pecados. Eu e você, nós somos culpados. Sabe de uma coisa? Se eu e você, se nós estivéssemos no lugar daquele povo, nós teríamos feito exatamente o que eles fizeram, porque as pessoas iriam nos enganar e nós estaríamos lá gritando junto com aquela multidão: crucificam, crucificam. Nós estávamos lá. Toda vez que eu e você nos desviamos de Cristo, Hebreus 6,6 fala sobre isso. Estamos crucificando para nós o Filho de Deus e o estamos expondo à ignomínia. Sabe, queridos, eu estava lá quando crucificaram ao Senhor Jesus. Eu não estava lá apenas como espectador, mas como participante culpado, tramando, traindo, vociferando, crucificam, entregando Jesus a ser crucificado. A morte de Cristo, queridos, não foi um acidente de percurso. A morte de Cristo foi um plano eterno do Pai. Atos 2:23 fala sobre isso. Jesus foi à cruz, aleluia, voluntariamente. Cristo não morreu simplesmente porque Judas o traiu, porque os sacerdotes o entregaram, porque Pilatos o sentenciou, ou mesmo porque os soldados o pregaram naquela cruz. Jesus também não morreu como mártir. Ele foi à cruz espontaneamente e deliberadamente. A sua cruz estava incrustada no coração de Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Jesus começa o seu ministério identificando-se comigo e com você, pecador, através do batismo. Quando ele se batiza, ele estava se identificando conosco como pecador. E o pecador precisa de arrependimento, precisa do batismo. A Bíblia diz que ele veio para morrer. Lembram quando Pedro tenta desviá-lo da cruz? Quando ele disse: não, Senhor, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor não vai morrer. O que Jesus disse? Arreda, Satanás. Numa outra ocasião, quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, como é que Jesus venceu o diabo? Usando a palavra. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. A prova de que a morte de Jesus era um plano de Deus, podemos ver pelas
diversas vezes que Jesus predisse, antecipou, falou antecipadamente da sua morte. Ele disse lá em João 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O texto diz, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Aleluia! O apóstolo Paulo diz assim, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Isaías, lá no Velho Testamento, 53:12, diz, ele derramou a sua alma na morte. Queridos, nós podemos afirmar sem medo de errar que a morte de Cristo por nós foi a maior expressão do amor de Deus por mim e por você. Quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por invejas ou por inveja, mas foi o Pai das luzes, por amor. Diz o apóstolo Paulo assim, Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou. Aleluia. Queridos, aquela cruz tinha dois lados. O nível humano da cruz, Judas o entregou aos sacerdotes, os quais entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados que o crucificaram. Esse é o lado humano. Mas há o outro nível, o lado divino. O Pai o entregou e ele mesmo se entregou para morrer por nós, por amor. À medida que encaramos a cruz, que olhamos para aquela cruz, podemos dizer a nós mesmos, eu o matei com os meus pecados. Os meus pecados o enviaram à cruz. Ele se entregou por mim. O seu amor o levou à cruz. Pedro vai unir essas duas verdades em Atos 2:23. Quando ele diz assim, a morte de Cristo foi simultaneamente plano de Deus e resultado da maldade dos homens. Por que Cristo morreu? Ele morreu por nós, porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. Este é o meu corpo que é oferecido por amor de vós. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos reconciliar com Deus, o Pai. A Bíblia diz que ele morreu para nos dar vida. A morte dele nos trouxe vida. Ele levou, segundo Isaías diz, as nossas enfermidades, sejam físicas, psicológicas e morais. Ele levou as nossas mágoas, dores, traumas, abandono, recalque. A Bíblia diz que o seu castigo nos traz a paz. Sua morte nos traz vida eterna. E para concluir, queridos, a morte de Cristo revela que o nosso pecado é extremamente horrível. Por quê? Porque se não havia outro modo de Deus nos salvar, então o nosso pecado era terrível demais. Para o único jeito
de nos salvar, Deus ter que entregar o seu próprio Filho. Segundo, a morte de Cristo revela a maravilha do amor de Deus, que supera, que vai muito além de toda a compreensão humana. A morte de Cristo foi um plano eterno. Os seus sofrimentos, os açoites, a solidão, as lágrimas, o desprezo, o grito do seu Filho na cruz do Calvário, tudo está consumado. E para terminar, diante de tudo isso que foi revelado, como você tem respondido a esse tão grande amor? O que você tem feito com esse grande amor de Deus por você? Há um hino dos Salmos Hinos que diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que você tem feito para corresponder ao amor de Deus por você? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra. E a minha oração, Pai, que essa palavra penetre com profundidade no coração de cada uma das pessoas que a ouvirem. E que essa palavra possa abençoar, essa palavra possa salvar, essa palavra possa trazer conserto, avivamento. Ó Deus, que o Teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações. Pai, continua abençoando o pastor Marcelo e toda a igreja que está caminhando junto com ele. Que a Tua bênção continue sobre cada um desses amados irmãos. Assim nós oramos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Marcelo, obrigado pela oportunidade e até uma próxima ocasião. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Estamos de volta nesse último momento, né, onde nós tivemos o privilégio de ouvir a palavra de Deus pregada nessa noite pelo pastor Josias Pereira. Que o Senhor continue abençoando a vida do seu servo, que ele venha dar frutos e mais frutos para a glória de Deus. Mas agora chegou aquele momento final, né? Um momento em que nós iremos aqui orar, agradecer a Deus, iremos realmente pedir ao Senhor pela nossa vida, essa semana agora que se inicia, que tudo transcorra bem na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe a igreja congregacional em Mococa, que Deus abençoe a igreja congregacional aqui no Brasil. Amanhã. Pastor Josias, né, que nos Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos. Todos os agradecemos a Deus porque Tu és os cristãos. Muito obrigado por tudo aquilo que foi realizado nessa noite. Muito obrigado a Deus porque o Senhor providenciou. O importante é adorar a todas as famílias. Queremos agradecer também a presença, né, dos nossos irmãos aí, Jesus Cristo, que estão nos assistindo, que a graça de vários lugares do Brasil, aí, o amor de Deus, nosso minha Pai, sogra, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, meu cunhado, seja com Madalena, Deus agora e sempre, a Lúcia de Fátima, que Deus em Cristo, a minha mãe lá em João Pessoa, os nossos irmãos aqui em Macapá, os nossos amigos espalhados por esse Brasil. Não tem como a gente estar aqui definindo nomes, a minha família, né, que está aqui conosco. Enfim, amados, como é bom saber que estamos reunidos no nome de Jesus. Queremos também mandar, né, desejar a paz do Senhor aos nossos irmãos assembleianos da Assembleia de Deus aqui em Macapá. Nós temos o pastor Raimundo, o pai do Joel,
que é bênção na nossa vida. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Raimundo, abençoa a família, abençoa os seus filhos, abençoa Joel, abençoa a Ana, abençoa a Clarinha, abençoa todos, o Rafael da nossa igreja, a sua família, a Vilma, o Augusto, toda a sua família, enfim, todos os irmãos. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles a tua graça. E muito obrigado por tudo. Abençoa a tua igreja aqui em Macapá, de uma forma geral. Agora, vamos orar, encerrando o culto nessa noite, e depois nós estaremos aí finalizando com um louvor, e que a bênção do Senhor não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. De força com o sol da justiça. Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Com o sol da justiça. Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De
sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, oh, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, oh, liberdade, oh, liberdade. Se acende a luz do sol.